Paz em Cristo Jesus a todos, um muito bom dia, nesta linda manhã de domingo, estamos celebrando a Páscoa. Quero deixar aqui os nossos votos do canal Vida Contemplativa, de uma feliz Páscoa de renovação a todos, que a paz em Cristo Jesus, que a onda espiritual possa ajudar na compreensão da verdade em cada um de vós. E hoje nós vamos fazer um estudo especial aqui no canal. Nós vamos começar com uma passagem aqui de Jesus após a sua ressurreição. E depois a gente vai emendar com o estudo do tal. Então, lembrando a todos que aqueles que não fizeram a meditação ainda, nós vamos ter um período aqui para meditar. Pós esta passagem de Jesus, nós vamos meditar por alguns minutos, ficar quietos por alguns minutos, e nós vamos sentir, intuir a presença de Cristo Jesus em cada um de nós. Então, nós vamos para a página, aqui nós vamos na Bíblia, nós vamos fazer, especialmente de hoje, essa Bíblia que nós ganhamos da King James, nosso amigo Gilson, do canal Luz do Despertar. Nós vamos fazer o estudo de Lucas, Lucas 24. Nós vamos começar da seguinte maneira. Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, elas quem? A Maria, mãe de Tiago, que foram lá visitar o sepulcro de Jesus, onde Jesus ficou por um período. E foram cedo de manhã e elas foram ao sepulcro levando especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E elas acharam a pedra do sepulcro removida. E elas entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Quem eram esses homens? Eram os seres de luzes que vieram através da presença nelas. E estando elas com medo e abaixando as suas faces para o chão, eles lhe disseram: por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou estando ainda na Galiléia, dizendo: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores e ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. E elas lembraram-se das suas palavras. E retornando do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Aos 11 discípulos e a todos os demais, porque o Judas tinha se enforcado. Tinha feito a sua transição através de uma enforcação e foi libertado também. Estas eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que estavam com elas, que contaram estas coisas aos apóstolos. E as palavras delas lhes pareciam contos infundados, e eles não acreditavam nelas. Então, quer dizer que os 11 discípulos não acreditaram, que como assim, né? Então Pedro, levantando-se, correu para o sepulcro, e abaixando-se viu 2 panos de linho ali postos, e retirou-se, admirando consigo mesmo o que acontecera. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam, mais ou menos 60 quilômetros, tá? E iam falando um com o outro sobre todas estas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, quando eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, ou seja, conversavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, a própria presença. Mas os seus olhos estavam impedidos para que não o conhecessem. Então, eles estavam cegos, surdos, e não conheceram, e
estavam como qualquer uma outra pessoa que estavam com eles caminhando lá. E ele lhes disse: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhe: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém? Então, eles confundiram Jesus como um estrangeiro. E não soube das coisas que nela têm acontecido nestes dias? E ele disse-lhes: quais coisas? E eles lhe disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso, com feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossos governantes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele que havia de se remir Israel, e todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Então, eles estavam esperando a ressurreição de Jesus. Sim, e também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto mesmo, como as mulheres haviam dito, mas ele não viram. Então o corpo dele não estava mais no sepulcro. Então ele lhes disse: ó tolos e tardos de coração, para credes em tudo o que os profetas falaram. Ó tolos e tardos de coração, para credes em tudo que os profetas falaram. Então a profecia estava se cumprindo e ele estava alertando-os, abrindo-os a visão, mas eles permaneciam com a visão turva ainda. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras e as coisas a seu respeito. E aproximando-se à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Então ele disse aos dois: eu vou por aqui, e se despediu, e eles falaram para eles. E eles falaram para Jesus da seguinte maneira: mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. Já declinou o dia, e ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, então eles se sentaram para fazer um lanche, tomaram um café, ele tomou o pão e o abençoou e partiu-lhes e deu-lhes. E os seus olhos foram abertos. Daí eles sentiram no coração quando Jesus abençoou o pão. Foram abertos e eles o reconheceram. E ele desapareceu de diante deles. Eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e quando ele nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se, retornaram para Jerusalém e encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, dizendo: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Enquanto eles falavam isto, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse-lhes: paz seja conosco. Então a presença, gente, aqui ele mostrou a onipresença, porque era o próprio que estava aqui no meio de nós. O próprio. Não mandou recado, não mandou nenhuma agremiação a ninguém, escolheu 12, porque dentro dos 12, um era o diabo, como ele tinha falado. Então, um era o puro ego, que não entendeu nada do que estava sendo passado e quis ganhar em cima do nome que estava fazendo aquelas coisas, demonstrando
como que nós poderíamos nos proceder. Mas eles, espantados e atemorizados, pensaram estar vendo um espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? Por que surgem pensamentos em vossos corações? Porque na época, quem via um espírito via uma assombração. Para vocês verem o sistema de crença que é terrível. Então, como o anjo falou, por que chorais por aquele que está vivo? E aqui demonstrou que Jesus já tinha um novo corpo. Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, na verdade, ele tem um novo corpo e, na verdade, ele manifestou todas as feridas que ele estava e pediu para que tocassem. E ele se materializou. Ele, o próprio, a presença, todo o poder, toda a glória e toda a honra. E falando isso, ele mostrou-lhes suas mãos e seus pés. E eles, ainda não crendo por causa da alegria e admiração, disse-lhes: Tendes aqui algo de comer? Então ele perguntou se tinha alguma coisa para ele comer. E então eles deram-lhe um pedaço de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e o comeu diante deles. E disse-lhes: Essas são as palavras que eu vos falei, estando ainda conosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim, na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia. Ou que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunha destas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o que significa isso aqui? Ficai em Jerusalém, ficai na consciência, ficai no silêncio e no secreto, até que a luz seja restabelecida e até que a consciência ela possa, através da substância da consciência, ser manifestada no mundo externo. Ele levou-os para fora até Betânia, e ele, levantando suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, quando os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Eles adoraram e retornaram para Jerusalém com grande júbilo, e estavam continuamente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. E vamos coroar essa leitura, gente, sem nenhuma interpretação. Vamos coroar este estudo prévio aqui, antes de entrarmos no Tao Te Ching, com o Pai Nosso. Então, quem estiver assistindo este vídeo, vamos contemplar o Pai Nosso, essa oração que o nosso grande mestre, mestre dos mestres, nos ensinou. Pai Nosso, que estais no céu, na consciência, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita
a sua vontade, assim na terra, no meu corpo, como no céu, na consciência. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje o poder do conhecimento da verdade, o entendimento, aprofundamento e o esclarecimento da verdade. Perdoai-vos as vossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação. Não deixais que o ego tome conta. E não deixais acreditar, permanecer na consciência a crença do bem e do mal. Mas livra-nos deste cálice da dualidade, acreditando em um único só poder, que é o poder da glória, o poder do amor, o poder da abundância, o poder da plenitude, da harmonia e da paz. Amém. Vamos lá. Estamos na página 65 do livro Tao Te Ching e nós vamos para o
o capítulo 9. Desculpem, página 64. Vamos lá. O que é mantido cheio não permanece até o fim. O que é intencionalmente polido não é um tesouro eterno. Uma sala cheia de ouro e jade é difícil de ser guardada. Riqueza e nobreza somadas à arrogância trazem para si a própria culpa. Concluir o nome, terminar a obra, retirar o corpo. Este é o caminho do céu. O que é mantido cheio não permanece até o fim. A frase remete à ideia de um excesso que não se sustenta. Todo o excesso é perverso, porque conduz aos desequilíbrios e ao esgotamento da energia de uma pessoa. E este é o sentido do verso. Em algum momento do processo vital, o desequilíbrio provocado pelo excesso irá desencadear uma perversão que modificará ou destruirá a estrutura daquele organismo. Este raciocínio pode ser aplicado à capacidade de assimilação que existe na mente ou simbolicamente no coração do ser humano. Quem cultiva ou se apega a conceitos, ideologias e sentimentos perde a capacidade de assimilar informações que estejam fora dos padrões de seus conhecimentos, porque o seu interior já se encontra abarrotado de juízos e preconceitos. Mas quem pratica a meditação do silêncio ou a meditação contemplativa e aprende a se desapegar dos excessos, adquire um coração que passa a ter a capacidade de se expandir para receber todas as manifestações que contempla e em seguida se contrair para processar e selecionar as novas informações, assimilando sua essência e descartando o que não é essência. Com isso, nesse coração haverá sempre um lugar reservado para acomodar todo o conhecimento que o mundo lhe oferece, sem jamais se tornar cheio. Este é o coração abrangente, receptivo a tudo que vê e ouve, sem bloqueios, fronteiras ou conflitos, mas suficientemente sábio para não reter em seu interior informações supérfluas como o orgulho, a arrogância, por exemplo, que são excessivas e, portanto, desnecessárias. Assim, jamais se tornará cheio, refratário ao conhecimento novo, porque reserva no seu interior um constante espaço vazio, destinado a receber todas as solicitações do mundo que cruzem pelo seu destino. Sem sentir necessidade de rejeitar o que não lhe agrada, quem mantém o coração cheio precisa, portanto, aprender a usar a prerrogativa do coração que se apoia na prática do desapego, para se tornar capaz de descartar excessos, conservando-se íntegro até o fim de sua jornada. Que passagem linda essa, meus irmãos. Passagem aqui de uma elevação espiritual, completando com a nossa meditação do Pai Nosso, sensacional. Por quê? O que nós fizemos e o que nós estamos fazendo neste canal é justamente para que haja uma condução, uma compreensão de todos nós aqui, nós que estamos estudando este livro, estamos estudando e vamos entrar também aqui neste canal em estudos mais, trazer para vocês a possibilidade de estudos muito mais além e grandes novidades nós vamos trazer aqui para continuarmos essa limpeza e este entendimento, o esvaziamento do coração, que é muito importante porque todos os sentimentos que a gente tem são crenças que a gente desenvolveu ao longo de toda a trajetória de nossa vida, crenças de que Deus está afastado de nós, crença que nós somos uma coisa diferente da outra, um ser humano diferente do outro.
Então, toda essa crença de separação, essa crença de existir uma força que empurra você para o mal e outra força para o bem, são duas forças, são polaridades diferentes que se completam. E precisamos entender que tudo aquilo que nós acabamos manifestando, por bem ou por mal, na verdade é para o nosso bem, para o nosso despertar, para a nossa evolução. E precisamos sempre levar esse sentido de esvaziamento do coração para uma conexão com a nossa essência, com o nosso interior. Porque vai acontecer o que está escrito neste livro, a compreensão de novos estudos, porque quando nós limpamos a nossa energia, limpamos o nosso coração, ou seja, a gente esvazia este copo que está cheio. Cheio de quê? Cheio de paradigmas, cheio de crenças negativas sobre nós e sobre os outros, crenças do mundo dual. Nós nos conectamos com a nossa essência, nós trazemos para nós um brilho, nós trazemos para nós uma alegria sobre-humana, nós trazemos sobre nós a energia do Pai que já está correndo em nossas veias, assim como os nossos órgãos, assim como a energia que rege todo o nosso organismo e funcionamento do nosso corpo, funcionamento de nossa consciência regindo tudo e transformando tudo através dos nossos olhos. Então, portanto, meus irmãos, sigamos com os nossos estudos e eu desejo do fundo do nosso coração, aqui do canal Vida Contemplativa, uma feliz Páscoa para todos. Que esta Páscoa traga para nós, nesse momento mais importante do planeta Terra, onde nós nos encontramos, depois de 2000 anos, nós estamos em um momento de pura felicidade, o momento mais importante do planeta, que é a transição planetária. A transição planetária ela não vai se dar através de coisas materiais, são coisas da transformação interna de cada um, que está acontecendo passo a passo. E esperamos aqui do canal poder compartilhar com boas obras, com a dedicação e com amor, para trazer cada dia mais estudos e mais estudos para todos vós e para nós também. E estamos aqui sempre lembrando, meus irmãos, estamos evoluindo juntos. A cada estudo, a cada interpretação, a cada ideia que a gente traz aqui no canal é uma evolução para nós. Todos juntos evoluindo e o nosso Pai ganhando também informação. Paz do Cristo a todos, um ótimo domingo, um feliz Páscoa e na paz em Cristo Jesus. Obrigado.